Qual a sua visão sobre caridade? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, aqui, nesse bate-papo que temos todos os dias. Qual é a sua visão sobre caridade? O que você pensa disso? O que caridade pode te ajudar? O que te faz de bom? O que soma na tua vida? Pois é, nós vamos ouvir um espírito falando sobre esse tema. Então fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que aqui nós estamos, não importando o dia, se é de manhã, não importando o horário do dia. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa. O que importa é que você se prontificou a tirar um pouco do tempo para estudar sobre temas trazidos pela espiritualidade para que nós tenhamos uma visão mais ampla desses temas que nós abordamos aqui. Hoje o tema é caridade, mas não caridade como esse ato que tornou-se até vulgar. Vulgar, que a pessoa, tem alguém sofrendo, dá uma coisa para ela, dá um dinheiro para ela. Ficou banal. Não, caridade é muito mais que isso. E aí eu te pergunto, você faz caridade consigo mesmo? Você faz caridade consigo mesmo? Mas caramba, eu nunca ouvi falar nisso, fazer caridade conosco mesmo? Sim, você pode fazer e deve fazer caridade com você mesmo. Ué, por que não? Por que você deveria ajudar o próximo e não se ajudar? Deveria contribuir com o próximo e não contribuir consigo mesmo? Deveria estender a mão ao sofredor e não a si mesmo? Ou não pode estender a si mesmo? Claro que pode e deve. Então, caridade pessoal. Muitas vezes, nós faltamos conosco porque achamos que não somos merecedores. Mas aquela pessoa que sofre, ela é merecedora. E o seu mérito? Será que não é necessário que você volte os olhos a si mesmo e comece a observar as faltas que você comete na sua própria vida? A falta de caridade consigo mesmo? Nós vamos abordar isso. Nós vamos ouvir o espírito Pablo Hernando que vai falar sobre isso e o quanto isso acarreta de negativo na sua vida. Muitas vezes, sem perceber, essa falta de caridade pessoal te leva a muitas situações horríveis, negativas de verdade. Vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir nosso amigo Pablo. Hoje, sábado, dedicado ao Senhor, pelo menos um dia, dentro de todos os dias da semana, os 7, um dia. Se nós buscarmos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, creio que a semana torna-se melhor. Se um dia exercitarmos a nossa fé, a nossa religiosidade, o nosso sentimento de caridade, isso muda totalmente a nossa postura na vida. Por isso eu convido a você, sábado do Senhor. Sabe que no Templo Maria Santíssima, todo sábado, os trabalhadores da casa, os comprometidos com o trabalho que essa casa faz, dedica o sábado inteiro a prestar assistência às pessoas que buscam ajuda. Médiuns. Os médiuns vêm a esta casa logo cedo e ficam à disposição como uma ferramenta dos espíritos para que as pessoas possam ter uma consulta espiritual, uma resposta, uma visão mais ampla, um entendimento maior sobre o que está acontecendo na vida dela. Então, o médium, ele está ali exercendo a sua caridade. Caridade essa que volta como benefício à sua alma, à sua vida. Então, um dia na semana, pelo menos, o médium chega aqui logo de manhã, ou aqui ou nas caravanas de luz, como neste sábado em Cuiabá e em São José do Rio Preto, sem contar em Caxias do Sul. Estão ali os médiuns se prontificando a ajudar, não importa o tempo que vai levar, importa a hora que vai começar. Tem o horário de começar, o horário de terminar é quando todos recebem. E depois
Aí há uma avaliação do trabalho feito, uma satisfação muito grande de ter servido naquele trabalho, ter sido uma ferramenta daqueles espíritos. É sensacional. Então, por que não? Aí eu convido você, mas Júlio, eu não tenho aqui perto da minha casa uma igreja, uma instituição, uma casa religiosa. E como é que eu faço? Ora, no decorrer do dia, procura ser mais caridoso. No decorrer do dia, procura ser mais amável, mais solidário, mais paciente. No decorrer de todo o sábado, tira esse sábado para isso. Um dia na semana, faça isso. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Sábado do Senhor, eu quero convidar a você para fazer a prece de Cáritas. É uma prece linda, não é? Está aqui no livro Luzes Divina. Então, vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Dai-nos fé e razão. Eu quero destacar essa frase, essas duas palavras, fé e razão. É preciso ter fé, mas com racionalidade. Não uma fé cega, uma fé sem raciocínio, sem lógica, sem coerência, não. É preciso termos fé, mas para que você tenha fé, é preciso você crer. Mas para você crer, você tem que aprender. Você vai crer cegamente? Não, eu creio e acabou. Isso é uma fé cega, onde aquela fé não te dá a razão lógica de você exercê-la com a certeza de que aquela fé vai te levar a algo muito melhor do que hoje você tem ou você é. Então,
É esta fé que a espiritualidade trabalha afincoamente para despertar em você, para que você realmente saiba do que você crê. No que você crê? Eu creio em Deus. Onde está esse Deus? Eu creio nos espíritos. Onde ficam esses espíritos? Não, eu creio em Maria Santíssima. Mas e aí? Ela é aquela santa que é moldada no barro? Onde é que está aquela entidade a qual eu acredito, a qual eu creio? Aonde está Deus? Aonde está Jesus? Qual é o trono dele? Qual é a casa dele? Então, quando você busca conhecer, a sua fé vai se fortalecendo dentro do quê? Da razão. É isto que esta espiritualidade atuante nesta casa convida você a ter uma fé raciocinante. E aí, você quer? Eu convido agora então para ouvir nosso amigo Pablo Hernando, que vai falar sobre esse tema. Qual a sua visão sobre caridade? O que é que caridade pode fazer para você, para a sua vida? Pablo Hernando. A caridade é o gesto humanitário, caridoso, de amor e de verdade para com os outros. A caridade é o objeto de desejo daquele espírito que quer multiplicar a tua luz, multiplicar aquilo que é, afastando-se ali das trevas, afastando-se de doenças, de sentimentos tristes que muitos colocam arriba de los teres, e você também coloque sobre os vossos ombros desnecessariamente. Mas muitas vezes nós esquecemos de fazer caridade para nós, para o ser espiritual que tu és, deixando-se perder pelas vaidades e pelos desejos humanos. Riqueza, poder, luxúria, sentimentos que já fizeram provavelmente cada um errar alguma vez na vida, pelo menos uma vez em cada reencarnação. E justamente tu está aí para aprovar isso e não deixar que esses erros acometem novamente. Por isso que tu reencarnou, por isso que tu faz base e é mais um dentro de um núcleo familiar, por exemplo, para que vocês ali se ajudem mutuamente, padre, madre, irmãos, etc. Acreditem, tenham sempre certeza que o caminho mais rápido para se evoluir é através da caridade, a caridade verdadeira, a caridade com amor, para que todos os seres possam e consigam iluminar os caminhos e fortificar as almas de todos os seres. O caminho mais rápido para a evolução é a caridade. O espírito ele evolui e nesse processo de evolução ele torna-se mais solidário, ele torna-se mais amável, mais carinhoso, mais atencioso. Ele torna-se mais caridoso. Então, o caminho, de fato, concordo plenamente com Pablo Hernando. O caminho mais rápido para a sua ascensão, quer dizer, para a sua elevação, é a caridade. Todo espírito elevado, ele age com esse sentimento. Porque o sentimento de caridade ele está vinculado ao sentimento de amor. Então, o Pablo está coberto de razão. Olha, você sabe que é uma forma de avaliarmos a nossa condição evolutiva? Nosso grau de evolução. Qual é? Qual o seu grau de evolução? Você já se autoanalisou? Não que isso venha a alterar em nada, mas sim venha a somar a sua vida para que você entenda que muito ainda precisa evoluir. E o nosso grau de evolução, ele pode ser sim
medido conforme o nosso sentimento de caridade. Quanto mais a aplicação da caridade, maior é a nossa condição. Maior é a nossa condição, mas não tenha dúvida disso. Você sabe que Jesus, ele ensinou de forma simples a toda a humanidade a trabalhar o seu processo evolutivo. Quando Jesus ele trouxe as parábolas, ele decidiu ensinar por histórias. Parábolas são histórias do cotidiano, para que dentro daquela história a pessoa possa se encontrar, se entender, se enxergar, literalmente vestir a carapuça. Então ele conta uma parábola dos talentos. Quando a pessoa ela não tem receio e ela recebe algo, ela tem algo como um dom, ela procura desenvolver aquele dom, ampliá-lo. Quando ela recebe algum benefício, ela procura multiplicar aquele benefício, pois aquele que a beneficiou, quando um dia cobrar, você vai poder devolver e ter lucro sobre aquilo que fora confiado a você. Muitas pessoas, elas recebem o dom da vida, e no dom da vida, ela simplesmente se esconde de viver. Literalmente se esconde de viver porque está com medo de perder esse dom. Se escondendo de viver, qual a experiência que ela vai ter? Como que ela vai multiplicar esse dom que ela recebeu? Ela simplesmente vai ser cobrado. Pouco que ela teve, ela vai perder. Ela vai perder por quê? Porque a vida está em contínua evolução. Quando ela esconde o dom da vida, ela deixa de evoluir, ela deixa de somar, ela deixa de aprender. Pablo Hernando, a palavra continua sua, meu irmão. O amor é a essência da vida. Pelo amor que tu reencarnou, pelo amor que tu faz as tuas coisas, teu trabalho, tua família. O amor é a válvula propulsora para que tu consiga a tua liberdade espiritual. Se hoje tu se encontra lá cá, é porque Deus permitiu que tu reencarnasse e lhe deu mais uma oportunidade, mais uma encarnação, mais um dia para que tu puderes estender as mãos para quem precisa. Cuide de você. Cuide do teu físico. Cuide do teu espiritual. Não aceite qualquer coisa. Aceite o melhor, faça o melhor para você. Mas em respeito aos outros. Tu não pode tirar dos outros e pegar para si. Porque quando isso ocorre, esse gesto, não fique esquecido a justiça espiritual. Mas dias menos dias, nesta ou na outra vida, tu vai pagar tintim por tintim, tostão por tostão. Mas aquele que fundamenta os seus princípios espirituais nos ensinamentos do Cristo, estará muito mais propício a fazer o bem, a fazer a caridade, através do sentimento mais nobre e inerente a todos os espíritos, até mesmo aqueles irmãos que estão perdidos nas zonas de sofrimento. O amor. Obrigado, Pablo Hernando. Você sabe que estar associado à palavra amor à caridade. Não há caridade sem amor. Não há amor sem caridade. Então, se você se ama, você tem que ser caridoso com você. Você é caridoso com você. Quando você não se ama, você deixa de fazer caridade a você. Por exemplo, a pessoa que não se ama, ela não se cuida. Ela come de qualquer jeito, ela dorme de qualquer jeito. Para ela, tudo tanto faz. Para ela, as coisas podem ser de qualquer jeito que a satisfaz. É a falta de amor próprio, é a falta de caridade própria. Então é preciso sim amar e trabalhar para que seja você
o maior caridoso da sua vida. Quando você for fazer alguma coisa para você, procure o melhor, procura fazer o melhor. Sabe? Não, eu vou me dar um presente, procura dar o melhor. Ah, eu vou me cuidar, procura cuidar da melhor forma. Por exemplo, eu vou comer. Ah, vou comer qualquer coisa? Não, eu vou avaliar o que eu estarei ingerindo. Isso é caridade. Ah, mas o que tem a ver com caridade? Claro, você está cuidando. Ué, é como você pegar uma criança totalmente dependente de você. Imagina uma criança, um bebê, totalmente dependente, está com fome. O que você colocar na boca dele, na fome, ele vai comer. Você tem a consciência que não vai dar para aquela criança algo que seja prejudicial ao corpo dela, não é verdade? Então você está agindo por amor àquela criança, sendo caridoso. Isso tem que agir também com você. A sua postura tem que ser essa com você. Se você está com fome, você fala, estou com fome, deixa eu ver o que tem aí. Ah, tem lá uma coisa lá na geladeira, deixa eu comer isso só para enganar o estômago, não é assim? Então você não está sendo caridoso com você, não está se cuidando. Vai chegar um momento que aquele ato vai te cobrar responsabilidade, vai te cobrar por aquele ato de falta de caridade. Agora, se você diz, eu estou com fome, mas espera aí, é à noite, você está à noite nos acompanhando? Em vez de estar com fome, faz uma salada, sabe? Faz um caldo, uma sopa, algo que seja leve, que contribua com a sua tranquilidade, serenidade, com seu sono noturno. Mas não vai, estou morrendo de fome, peraí, deixa eu comer um espeto. Ah, mas comi bem, sabe? Tem gente que vai na churrascaria à noite, come, se panturra de carne, depois chega em casa e fala, comi bem. Olha, eita, comi bem. Será que isso é comer bem? Isso é falta de caridade com seus órgãos. Quer dizer, falta de caridade com a sua vida, com o seu corpo. É, meu amigo. Mais uma vez eu agradeço ao Pablo Hernando, quando ele diz assim, cuide de você, cuide do teu físico, cuide do teu olho espiritual. Não aceite qualquer coisa. Aceite o melhor, faça o melhor para você, mas respeite aos outros, mas respeite os outros. Não é, Pablo Hernando? Obrigado, viu, meu irmão? Que Deus abençoe a essa falange, a estes espíritos amigos. Falando em espírito, no livro dos Espíritos, na questão 879, a pergunta tem a ver com o tema. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticar também o amor do próximo é a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Tá aí. Tem tudo a ver com o tema abordado hoje, né? O verdadeiro justo, a exemplo do Cristo, é aquele que pratica o amor, pratica a caridade ao próximo. E aí? E aí? Você é um destes? Gente, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado mesmo. Vamos passar a palavra agora ao Paulo de Moraes. Hein, Paulão? Paulo de Moraes. Paulo, nos fala sobre evangelhos sinóticos. Conhece? Se não, Paulo explica. Feita essa introdução ao Novo Testamento, vamos agora à estrutura desse Novo Testamento. Vamos tratar dos evangelhos sinóticos. A palavra evangelho, você sabe o que significa? Nós já falamos disso aqui várias vezes. Significa boa nova. E a grande boa nova é a vinda de Deus para o meio dos homens. A seus apóstolos, Jesus não mandou escrever, mas pregar.
Depois da ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos ouvintes aquilo que ele dissera e fizera. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou explanando-as com vistas à situação das comunidades cristãs formadas na ocasião. Santo Irineu dizia que existe um só evangelho, quadriforme, ou seja, em 4 modalidades. São os 4 livros substancialmente idênticos que referem palavras e ações da vida de Jesus contadas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros chamam-se sinóticos, ou seja, que se podem ler juntos em colunas paralelas. Então, se você colocar assim Mateus, Marcos e Lucas, você vai ter aí as mesmas histórias. Lógico que com um pouquinho de diferença entre eles, mas irrelevantes. E isso por quê? Porque eles são muito semelhantes entre si, semelhanças profundas, e se explicam bem pela tradição bem estruturada nas comunidades e pela formação de coleções de documentos. Mateus e Lucas utilizam Marcos na versão atual ou numa versão anterior. Utilizam também outra fonte que continha palavras de Jesus. As diferenças se explicam pelos documentos próprios de cada evangelista, por sua ótica pessoal, pela tradição que representam, seus objetivos e o contexto em que vivem e seus destinatários especiais. Cada um deles foi endereçado a uma comunidade. Tudo bem? Mateus endereçou a uma comunidade, Marcos a outra, Lucas a outra. Já o 4º evangelho, ali na ordem que aparece na Bíblia, o de João, ele tem um estilo próprio, mostrando, além dos simples fatos e palavras, o significado espiritual que apresentam. Mais que uma simples biografia, os evangelhos são testemunho das primeiras comunidades cristãs a respeito do Cristo ressuscitado. Retratam o modo como foi proclamado ao mundo aquele que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Apresentam uma visão do que Jesus foi e é. Da perspectiva da fé cristã, a palavra evangelho contém tríplice referência. Em primeiro lugar, a Jesus Cristo, cuja vinda é o acontecimento definitivo da revelação de Deus ao ser humano. Em segundo, a pregação oral e a comunicação escrita da boa notícia da salvação. Por último, aos 4 livros do Novo Testamento, que desde o século II se reconhecem pela designação genérica de os Evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, como já dissemos, são considerados sinóticos, isto é, têm uma visão simultânea dos fatos. E tal entendimento teve início no século XVIII. Os textos começaram a aparecer provavelmente em torno do ano 70 da era cristã. O primeiro a aparecer, pasme, foi a narrativa de Marcos. É isso, a narrativa de Marcos. Foi a primeira que apareceu, seguida depois por Mateus e posteriormente por Lucas. Mas
Mateus aparece em primeiro lugar na Bíblia, sim, mas historicamente falando, a escrita de Marcos foi anterior à de Mateus. Mateus e Lucas se serviram do texto de Marcos, relembrando e ampliando com novos fatos que não aparecem em Marcos. Vocês podem pegar aí, dar uma folhada e ver que Marcos, assim, em matéria de texto, é o menorzinho, tá? Apesar de os textos terem relação entre si, cada narrador construiu o seu texto com a sua própria personalidade, cultura e estilo literário. Quanto aos objetivos de cada um, vê-se também que são diferentes. Mateus, com 28 capítulos, contempla em Jesus o Messias anunciado profeticamente desde Moisés. Marcos, com 16 capítulos, o vê como a manifestação do poder de Deus. E Lucas, com 24 capítulos, o vê como o salvador de um mundo perdido por causa do pecado. Já João, que é considerado o quarto evangelho, o quarto livro na sequência que aparece na Bíblia, é considerado iniciático. Tudo bem? Estão gostando aí dessas lições a respeito da Bíblia Sagrada? Vocês estão compreendendo bem? Nós estamos fazendo uma passagem, né, um sobrevoo pela Bíblia. Depois vamos nos aprofundar em alguns pontos dela para ver como é importante este livro para a humanidade. Um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu empenho em nos trazer esclarecimentos bíblicos, pois precisamos conhecer. Uma vez eu ouvi isso de um amigo espiritual. Ele disse que tudo que for a fazer, ele estava conversando comigo, tá? E ele disse, tudo que for a fazer, não faça superficialmente. Aprofunde-se para que o que você fizer seja benéfico a quem irá usufruir e principalmente a você mesmo, pela consciência do que está fazendo de bom e fazendo o seu melhor. Poxa vida, né? Você sabe que isso é um ato de caridade, né? Você não fazer nada superficial, ou então, por exemplo, vou fazer porque aquele chato tá mandando. Ei, deixa eu fazer que senão o chato tá mandando. Isso é fazer superficialmente. Eu vou fazer por quê? Porque eu sei que fazendo alguém vai se beneficiar. Eu vou fazer porque eu ganho para fazer. Eu fui contratado para fazer. E ao fazer eu estou contribuindo com a instituição que me contratou, a qual eu sou sócio dela. Isso é fazer, é se aprofundar no que faz. Aí eu pergunto a você, você é superficial no que faz ou você se aprofunda no que faz? Deixarei essa pergunta aí, tá? Como uma interrogação para sua cabeça. Obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado. Olha, você sabe que nós estamos numa campanha, né? Caio, põe aí as imagens. Nós estamos lá, ó, construindo a segunda perna das escadarias no Santuário de Saracali. Mas tudo que essa casa faz, ela convida as pessoas para fazerem parte, para se sentir parte do trabalho executado por esta casa, para que o benefício que essa casa faz às pessoas também venha para a vida daqueles que pertencem à casa. Você se sente pertencente desta casa? Você se sente? Por isso eu digo, não fique à parte, faça parte. Faça parte. Uma irmã, Rita, se eu não me engano, né, Rita? A Rita disse para mim, Júlio, eu ouvindo o programa, quando você disse assim, não fique à parte, faça parte, aquilo foi um gatilho para mim. E aí eu disse, eu preciso participar.
E a Rita hoje faz parte do grupo ali de Belo Horizonte. A todos vocês aí de Belo Horizonte, ó, obrigado pelo acolhimento, obrigado pelo empenho, obrigado pela caridade que faz, tanto para as pessoas como para si mesmos. Obrigado a todas vocês, a todos vocês. Amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo. Ah, sim, mas eu não completei, né? Estou falando de caridade. Perdão, gente, nós estamos na campanha aí para a construção. Então convido a você, se for possível, um saco de cimento, ou você adquire e manda entregar aqui no Templo Maria Santíssima, ou se desejar, tá aí as contas para você depositar. O valor de um saco, 2 sacos, 3 sacos, 5 sacos, um caminhão de cimento? Ora, pois, conforme a sua condição e a sua vontade. Obrigado, amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.